É bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. E como você já sabe, aqui nessa mesa só senta gente boa. E hoje eu tenho mais uma mulher incrível para apresentar para você. Sabe quem é? Não, vou te apresentar agora, Celita Toledo. Seja muito bem-vinda, se apresenta aqui. Quem é você? Bom dia, meu amor. Então, eu sou Celita Toledo, eu tenho 36 anos de idade, embora queiram me colocar mais velhinha, eu ainda estou com 36. Trabalho na área da estética, sou mineira, vim do sul de Minas, estou há 13 anos já no Rio de Janeiro, morava a princípio em Niterói e tem um ano que eu estou aqui pro lado do Rio. Trabalho na área da estética, já fiz algumas coisinhas ao longo da vida, mas tem 18 anos de formada na parte da estética e hoje o meu foco é o pós-operatório de cirurgia plástica, de intercorrências de cirurgias em geral. É o que eu faço hoje. E, gente, viu? Chegou aqui, ó, já mandando recado. Muito bem. Então, conta aqui pra gente, Celita. Me conta, como é que esse... Mineira, eu já gostei disso daí, hein? Eu tenho minha família é lá. Um sotaque meio misturado, eu senti aqui, já meio gostei mineiro, disso. meio carioca. Que lugar de Minas? Sul de Minas. Eu nasci numa cidade chamada mesmo. Airuoca. É a cidade da Isis Valverde, né? Que legal. Eu fui criada em Carvalhos até os 7 anos de idade. E aí, quando eu estava para fazer 7 anos, a minha mãe me deu para doação. Eu fui adotiva, sou filha adotiva, desde os 7 anos de idade. E desde que eu fui adotada, eu fui para o interior do Rio. Eu morei a minha vida toda até os 14, 15 anos em São Fidélis, interior do Rio de Janeiro. Que também é interior do Rio de Janeiro. Também Você meio que sai de um interior para outro interior. Sim. Gente, que legal. Então, olha só, eu senti já um sotaquezinho assim, porque minha família é mineira, então isso dá assim... Dá uma diferença, né? Não, e dá assim, ai, que delícia, que saudade. Então, Celita, essa menina, já gostei contando a história dessa menina. Então, uma menina jovem, criança, foi adotada, e aí vem para o Rio de Janeiro. E aí, como é que se dá aí a história dessa menina? Então, cresce mais um pouquinho. Como é que chega aí essa busca de querer ser esteticista? Então, na verdade, o meu intuito quando eu era adolescente, era fazer medicina. Eu fui preparada pelos meus pais. Quando eu falo meus pais, são os meus pais adotivos. Sempre quando eu me referi meus pais, são meus pais. Ok. Eles sempre, acho que por aquele sonho da adoção, eu falo que os meus pais são pais por amor, de verdade, Certo. Foi uma escolha, eu fui escolhida, E eu fui estudando para fazer medicina, era o sonho que eu tinha. E desde pequena eu sempre falava que eu queria ser ou cirurgiã cardiologista ou neurocirurgiã. Já pegou duas difíceis, né? Eu gosto do problema. Gosto do desafio. Nada fácil tem graça. E aí, eu engravidei quando eu estava com 14 para 15 anos. Eu namorava, tive uma gravidez, aí perdi, tive um aborto. E quando eu engravidei, eu decidi morar com essa pessoa, Só que eu era muito nova. Muito jovem, muito 14 jovem. anos, Tinha aquela visão que acho que é o que a maioria das pessoas tem, que a gente fala que é a crença limitante, De que se eu não casasse, eu ficaria solteira, mãe solteira, depois ninguém iria querer ficar comigo. Se fosse hoje, eu não casaria. Certo. Então, aí casei, aí perdi o bebê, depois engravidei de novo e tive as minhas 3 filhas, Eu tenho 3 bênçãos. Meninas. Eu tenho uma de 15, uma de 16 e uma de 17. Meu Deus, menina, foi fazendo escadinha? A Manu, a Camila e a Dani. E Manu é Manu mesmo ou é... Manuela. A minha é Emanuele. A minha é Manuela, a Camille e a Daniela. São as 3 meninas que eu tenho do meu primeiro casamento. Certo. E aí eu fiquei 4 anos, vi que não era aquilo que eu queria pra mim, separei. E aí voltei pro interior de Minas, porque meus pais voltaram pra Minas. Voltou pra lá de novo. Voltei pra lá. Fiquei 4 anos lá. E como é muito interior, você não tem muita opção de crescimento. Não tem, para quem realmente quer crescer, Aquela vidinha simples. Tanto de estudo também, E de estudo tudo também. É longe. Tudo muito longe. Fiz cursinho de pré-vestibular quando voltei para lá. Só que assim, eu queria algo muito grande. Que na verdade, um período que eu fiz coach, na época da febre do coach, eu aprendi que a gente sempre tem algo que motiva a gente no crescimento,
Acho que na minha questão, na minha vida, foi a questão da adoção. Eu sempre tive uma cobrança muito grande. Querendo ou não, as pessoas, né? O filho adotivo, ele tem, né, uma cobrança que não vai dar certo por isso ou por aquilo, ou que vai sofrer, ou que isso ou que aquilo. Mas isso, como você falou, acaba sendo um conceito que um pré-conceito que a sociedade coloca que a sociedade coloca isso daí. Eu vivi isso na pele. Então, por exemplo, o seu filho biológico não pode trazer problemas. Como assim, né? O meu, eu por ser adotiva vou te gerar problema. Isso mesmo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu entendi muitas coisas na vida, sabe? Hoje eu tenho 36 anos, mas eu vivi muita coisa, eu entendi que o amor, ele independe de sangue. Perfeito. Né? Eu vivi isso na pele. Então, eu passei por esses tipos de recriminações. Uma fala que ficou muito na minha vida, que hoje não me perturba mais, né? Não, ok. Mas, por exemplo, eu ouvi da minha avó falar pra minha mãe, devolve essa menina que ela vai te dar muito problema. Nossa, imagina. Então, são uma das coisas que me fez... Eu cresci, tipo assim, eu tenho que ser alguém. Eu tenho que ser alguém. E isso, a qualquer custo, eu botei na minha cabeça uma meta e eu preciso ser alguém. Então, eu sempre vivi em busca disso. Quando eu voltei para Minas... Você buscou estudando, foi buscar esse Eu queria objetivo. Crescer de alguma forma. Quando eu fui para Minas, eu comecei a ver que ali eu não ia crescer. Eu já era formada na estética. Minha mãe vem para cá, monta um estúdio para você. Montei um estúdio. E aí eu encontrei dificuldades profissionais mesmo. Porque interior, um lugar muito frio. Na época eu só fazia drenagem. E a drenagem tem uma questão de... Você precisa de uma avaliação médica para poder fazer um procedimento. Por exemplo, hoje eu trabalho dentro de um projeto onde o cirurgião me passa a paciente, né? Certo. Ele prescreve o tratamento para ela. Em Minas eu não tinha isso. Então eu comecei a não conseguir atender, aquilo começou a me deixar nervosa e tal. Eu falei, mãe, eu vou voltar pro Rio. Além de ser também um público que não tem esse cuidado com a saúde e com a beleza, né? Sim, não sim. tem, porque ele é de interior. É de interior, lugar frio, as pessoas andam com o corpo muito tapado. Diferente de Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro as pessoas expõem muito o corpo, praia, shopping, shortinho. Então lá não tem essa necessidade. Então, às vezes, assim, até uma coisa simples que eu acho que é a depilação, eu não conseguia fazer lá. Olha isso. Entendeu? E aí eu falei pra minha mãe, eu não tenho como ficar aqui. Foi quando eu resolvi ir para Niterói. Só que eu quis ir para Niterói porque tinha... E aí tá com quantos anos, mais ou menos? Isso, que eu fiquei em Niterói 9 anos. Quantos anos de idade você tinha, mais ou menos? Eu já tava com 28 quando eu vim para Niterói. Já adulta e faz essas escolhas. Mas, como meus pais eram muito assim comigo, né? A minha mãe... Ela foi um pouco contra porque eu não tinha parente, não tinha ninguém em Niterói. Eu tive uma oportunidade de emprego e minha mãe me falou, não vai, você não conhece ninguém, cidade grande. Não sei. Então, eu vim a princípio para trabalhar num bar, administrar um bar do meu ex-cunhado. E aí na minha cabeça eu botei assim, eu vou trabalhar no bar de noite e de dia eu trabalho com estética. Vou estudar. Só que eu não consegui. Porque o bar me tomava muito, eu sou uma pessoa assim, se eu pegar algo para fazer... Eu boto um hiperfoco naquilo ali. Então, eu acabei me dedicando muito e fiquei ali por um tempo. E depois eu saí e consegui entrar na área da estética, né? E comecei a focar na parte da estética que me levou a chegar até onde eu cheguei hoje. Onde você está hoje. Então, deixa eu pegar um adendo aí, ó. Segura aí. Olha que legal. Não falei para você que só assenta a mulher incrível? Olha a jornada dela. Mas eu vou pegar um adendo da fala dela, quando ela disse assim, olha, eu enquanto criança recebi mensagens, né? Que foram difíceis, do tipo, né? Só porque eu sou adotada, eu não vou dar certo. E olha o que ela fez com isso. Fez do limão uma limonada. E você que está aí agora ouvindo, é para entender e perceber que é possível mudar a história. Olha como é que a Celita trouxe para gente. Ela vem de um contexto de que era tudo para não dar certo, né, amiga? O que eu falo, assim, para as pessoas mais próximas... E para as minhas amigas é o seguinte, o que você faz com aquilo que fazem com você. Perfeito. Né? Então, eu não deixei que aquilo que fizeram comigo me tornasse uma vítima, que eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem. Problemas todo mundo tem, eu não sou a única com a história brilhante. Boa. Todo mundo tem tem um caminho a percorrer. Aprendi também com Deus que é um processo, e o processo ele é doloroso. Porém, quanto mais doloroso, é maior a vitória.
Porque Então, você vai aprendendo. O que acontece com essa questão do processo ser mais doloroso, parece que a vitória é maior? É porque você vai aprendendo autoconhecimento. Sim. Então, tu vai aprendendo quais são as suas limitações, as suas escadinhas para subir e que como você faz aquilo. Adorei a sua fala, porque é exatamente isso. Tem muita gente por aí também passando por desafios. E o grande problema é como você lidar com esses desafios. Sim. É o que você faz com ele que é a diferença, não é? É. Então, você pegou e falou assim, ó, ok, essa é a minha realidade, eu sou uma menina adotada. E aí, por isso, eu não vou dar certo? Uhum. E aí, eu gostei de uma fala dela que ela disse assim, eu decidi, foquei e não desisti. Então, não desiste, tá? Olha aqui, ó, já veio uma primeira dica aqui, ó, não desiste. Você viu que ela focou, ela foi em frente e tá aqui hoje. Então, agora eu quero saber da Celita aqui hoje. Adorei a jornada. Mas aí vamos lá, em que momento que essa mulher, que aí já é uma adulta, né, 20 e poucos anos, que você falou, toma a decisão 28. de vir para Niterói. Que momento você... E aí eu comecei a trabalhar com pós-operatório. Só que assim, eu era apenas mais uma pessoa no Rio de Janeiro de fazer drenagem. Sim. Então tem um monte, Sim, né? Em todo lugar tem, em toda esquina tem alguém que faz drenagem, que cuida de pós e tal. E aí eu comecei, essa ambição boa que eu falo, minha de crescer, sim. eu comecei a botar isso diante de Deus. Eu falava, Deus, me dá uma ideia. E eu orava mesmo, eu falava, Deus, eu não sou quadrada, me dá uma ideia, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Isso eu fiquei por um período, e foi quando eu comecei a perceber que as pacientes que operavam e que davam problema, ninguém, entre aspas, sabia tratar. Vê com o seu médico. Não sei. O profissional da estética, não olhava com outro olhar. Com outro olhar para o problema. Não é minha função, esteticamente falando, cuidar das intercorrências. Porém, eu me compadeci com aquilo e ali eu percebi. E a minha mãe é enfermeira. Minha mãe é enfermeira muito conhecida na região onde a gente mora. Uma excelente enfermeira e tal. Então, ou seja, você já vinha já também com base de conhecimento da saúde. Da saúde, sim. Você Meu pai é cresce professor e a minha mãe era enfermeira. Faz todo sentido. E aí, a minha mãe me ajudava muito. O que eu comecei a fazer? Como eu não sabia, não era minha área, e eu queria ajudar a pessoa, mãe, me ajuda aqui, ó, vou te dar o telefone de uma amiga. E aí ela ficava me dando, eu pagava ela assessoria, e ela ia me orientando como fazer os curativos, como ajudar. Celita, você não pode fazer isso porque você não é formada para isso. De fato, realmente eu não posso. Sim. Aí eu te faço a seguinte pergunta, porque às vezes os pacientes me questionam isso, né? Em casa, quem faz o seu curativo quando você tem um problema? É o enfermeiro que vai lá? É o médico? Não é. Ele te orienta como você vai fazer. Então, eu só fazia aquilo que a própria paciente iria fazer em casa. Eu nunca fiz nada além do meu limite, do que eu posso, profissionalmente falando. E aí foi quando eu comecei a ficar conhecida. E aí foi o que Deus me deu. Essa foi a ideia. Eu comecei a tratar intercorrências, comecei a me interessar, comecei a estudar. Então, começou de novo com um problema. Um problema. E aí eu comecei a tratar, fui estudando, gastei muito dinheiro com curso na época. Na época eu tinha um relacionamento, isso me gerava problema, porque a pessoa falava assim pra mim, você já é boa no que faz. Eu falei, não, mas eu quero ser a melhor. Porque a partir do momento que eu quiser traçar o meu caminho sozinha, talvez eu possa não ter recurso, né, pra poder me virar sozinha. Então eu tenho que aproveitar a oportunidade do emprego que eu tenho, o dinheiro que eu gero hoje, e eu quero investir nisso. E aí é onde eu te falo que o melhor investimento é você. Meu pai sempre falou pra mim assim, o saber não ocupa espaço, né? E aí, na época, como eu ganhava um dinheiro considerável, meu companheiro falava assim, vamos juntar um dinheiro, vamos guardar, comprar uma casa, comprar um apartamento. E aí eu te falo assim, Lu, o que adianta eu ter um apartamento e daqui a pouco eu não ter condições de manter? Eu acho que, a princípio, eu preciso gerar frutos para eu depois conquistar as coisas que eu quero. Perfeito. Então, eu esperei até agora. Eu não tinha um apartamento naquele momento, eu não tinha minha casa própria. Então, eu foquei em mim, para eu poder gerar os frutos daquilo que eu quero depois. Então, eu investi muito e foi quando eu comecei a ficar conhecida, porque eu trouxe tratamentos diferentes, eu sempre questionei médico, sempre bati de frente, mas doutor, por que o senhor não gosta disso? E aí eu comecei a fazer, em tudo você tem que ser estrategista. Isso é uma coisa que Deus me ensinou, sabe? Bater de frente, que eu digo, não discutir. Você tem que usar de estratégia. Questionar. E aí, por exemplo, eu quero fazer um tratamento em você com ozonioterapia. Um médico não acredita. O que eu fazia? Tá bom, doutor, então o que o senhor quer que faça? Isso. Tá bom, vou fazer. Aí sabe o que eu fazia? O ozônio. Quietinha. Fazia, cuidava, tratava. Quando chegava o resultado, o médico, nossa, muito bom. Então, doutor, olha só, eu fiz isso. Sério? Então, eu ganhei o médico. Então, eu arrumava um jeitinho
de ir me achegando. Chegando ali pelos sem cantos. arrumar confusão, sem arrumar problema. Então, hoje, eu tenho vários médicos, além dos médicos que trabalham comigo, eu tenho outros colegas, né, que me indicam paciente, que estão comigo, que fazem tratamento e não fazem parte, não tem nada a ver com o meu projeto, mas que também já acreditam no meu trabalho como pós-operatório, entendeu? Celita, deixa eu pegar um ponto aqui. Já parou para se olhar que uma das suas missões é pular esses desafios? Adorei, porque olha como é que você traz isso. Você já parou para se olhar e perceber que a Celita vem com uma missão de... Não é só quebrar barreiras, mas buscar transformações pessoais e que você vai transportando montanhas o tempo inteiro. Sim. Muito legal isso. Sim, deixa eu pegar essa dica aqui, só para a gente dar uma dica aqui para quem está nos assistindo. Percebeu? Ela pega todo esse desafio e aí ela tem um ponto que é muito importante para você, para mim, para a gente que está aqui ouvindo, transformar a nossa vida. Decisão. Você vê que o tempo todo, na fala da Celita, ela fala sobre decisão, não é isso, Celita? Tu toma decisão. Você não tem outra opção. Assim. Desistir não é uma opção. Não é uma Desistir, para mim, nunca foi uma opção. Perfeito. E eu aprendi também que, a gente tem conflitos, né, internos. Sim. Você fica questionando, né, cada um no que acredita. É um processo de autoconhecimento. Lembra que é processo? É processo. Mas assim, no que a gente fala espiritualmente, cada um dentro da sua religião se questiona. Ah, mas por que eu passo por isso? Por que eu sofro isso? E eu entendi num momento que não adiantava eu questionar. Boa. Eu tenho que resolver. E aí eu entendi assim, o problema vem, eu sentar e reclamar, vai acontecer o quê? Vai resolver? Não vai. Não vai resolver. Então eu tenho que achar uma solução para ele. Sempre tem. Eu brinco que assim, a única coisa que não tem jeito é pra morte, né? Isso aí tá pra Deus. Mas o resto, sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma opção. E o confronto, ele vem para ele te moldar, ele te treina. Sim, o treinamento. É isso aí, porque a nossa mente vai criar as estratégias, como você falou. Opa, como é que eu crio a estratégia para chegar até aqui? Adorei o ponto quando você falou, o médico não acredita na ozonioterapia, embora seja uma técnica já comprovada de muitas eficiências de resultado, ele não acredita, tá ok. Tu vai ficar brigando com ele? Não. Foi muito inteligente. Então, às vezes, deixa eu provar aqui os resultados e vai fazendo isso. Muito legal. Então, olha, já pegou aí a dica, anotou, se não anotou, volta ao vídeo e pega aqui de novo a dica e já compartilha esse vídeo com mais mulheres e mais pessoas que precisam ouvir e entender que desistir não é uma solução. Ó, ela já falou aqui. Então, vamos continuar aqui. Tô adorando, hein? Tem bastante história. Tem... Tão jovem, 36 anos, cheio de história. Mas olha só, por que ela está falando cheio de história? Você vê que ela está trazendo o tempo todo, que ela vem na vida com desafios que ela... Tá bom, é um desafio, ok. Vamos lá, qual é o próximo? E aí, desafio, qual é o próximo? Desafio, qual é o próximo? E muito legal também que uma das suas escolhas que eu achei muito interessante, que é escolher o problema, né? Então, ou seja, a sua área é intercorrência. Quer escolher o problema? Fala, problema, você está aí, vem aqui que eu preciso te entender. Porque a gente parte do princípio que é o seguinte, a partir do momento que você vem com uma dor e eu resolvo a sua dor, por que hoje eu tenho tantas pacientes, tantas seguidoras que escolhem estar comigo para operar, porque confia naquilo que eu falo, porque na cabeça dela, assim, ela resolveu o meu maior problema. Então, qualquer coisinha que acontecer, ela vai estar por perto. E o que eu vejo hoje... o que as pacientes mais reclamam comigo é a questão do atendimento humanizado, de você estar próximo e não aquela coisa mecânica, volta aqui tal dia só. Não, as pacientes estão ali com a gente, têm acesso a gente o tempo inteiro, telefone, estar na clínica o tempo todo. Então, o que acontece? A partir do momento que eu soluciono o seu maior problema, eu trago você para perto de mim. Gera confiança. Gera o rapport. Opa, eu confio no que Celita fala. Ela realmente se compromete e me mostra a solução. E entrega a solução e o resultado. E é o que algumas pessoas que vão chegando nova não conseguem entender. As pessoas puxam o saco da Celita. As pessoas idolatram ela. Isso não existe. Ela nem médica. Ainda tem um detalhe, tá? Você passar por tudo que você tem, não digo só na minha situação, você vive com o preconceito das pessoas que estão próximas a você. Sim. É muito difícil, concorda comigo, eu sentar com um médico e discutir certas coisas, sendo que eu não sou ninguém? Como que ela entende de tanta coisa? Como que ela sabe de tanta coisa? Então, você ainda vive com esse tipo de preconceito. Sim. Então, até para eu abordar... Ele nem vai parar para poder te ouvir, né? Na Porque quem é você? Não. É isso aí. Quem sou eu na fila do pão, né?
A verdade é essa. Mas a gente faz desse jeito. Aí você tem que usar de estratégia. Usar uma forma de chegar até a pessoa, de mostrar realmente quem você é, de mostrar realmente o que você sabe, o que você não sabe. Então, assim, muitas pessoas vão no médico, consulta e me mandam mensagem depois. Olha, o doutor mandou fazer isso, o que você acha? Eu vou resolver cientificamente? Não. Mas eu dou a minha opinião com experiência do que eu vejo. Porque, sei lá, eu já perdi a conta, mas são mais de 3.500 pessoas operadas desde quando eu comecei a trabalhar. Do que você vivenciou ali do dia a dia. Porque existe uma diferença, isso hoje alguns médicos discutem sobre isso comigo, sobre você ter experiência diploma na parede, vários diplomas, e você ter experiência clínica. É muito surreal, é muito diferente. Então, assim, hoje eu vejo que eu aprendo coisas tecnicamente e quando eu coloco na prática, no corpo do ser humano, não funciona daquele jeito. Perfeito, perfeito. Então, ó, vou te dar o tempinho para água aqui só para falar uma coisa que é importante. Olha o que ela disse. Percebeu que é olhar clínico? Então, esse olhar clínico no sentido de 360, tá? Ela olha mais profundo. Ela olha a pessoa como um todo, né? Como isso, ser, Celita, como alma. Não é só o procedimento. Porque o emocional também impacta muito nesse desenvolvimento das incursões, né? Que se fala? Intercorrências. Né? Então, o emocional vai impactar bastante nisso, certo? Sim, né? Falando do meu lado aqui terapêutico, isso vai o quê? Gerar 100%. 100% problema, né? 100% problema. Eu te falo isso de fato porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Todas as pacientes que chegam para operar e relatam assim, eu vou morrer? Será que eu vou ter um problema? São essas que têm o problema. Já trouxe para a mente... São sempre essas que têm o problema. Já trouxe para a mente as informações da crença limitante, que a gente falou aqui, do que... E se não der certo? E se? E olha, isso é muito legal. A gente está falando aqui sobre o desenvolvimento, sobre quem é a Celita que você ainda não conhecia, mas olha quanta história legal que ela traz. Você vê que ela está falando o tempo todo de que como que ela vai lidando com esses desafios da mente. Sim. Porque se ela tivesse acreditado no que contaram para ela lá atrás, né? Tu estava onde? Eu não estava em lugar nenhum. Estava lá em Minas Gerais. Não, estava lá. Estava lá em Minas Gerais. Tava lá em Minas Gerais, lá. Tirando leite comendo da vaquinha, tirando leite, comendo tomando queijo. cachaça. Para convidar a gente que a gente gosta, a gente né? vai, vamos combinar. Então, olha só, estaria lá. E aí ela toma uma decisão, faz a diferença, gera o seu novo caminho. E Celita, agora eu quero te fazer uma pergunta. Que aqui, lá aí lá vem, Vou até beber água, peraí. Já foi até beber água. Que momento que você olha para essa mulher, Celita, diz assim, aqui eu me senti dona de mim, aqui eu peguei no chifre desse negócio aqui eu peguei a minha vida na mão e tomei a decisão e transformei a minha vida. Que momento? Porque tem várias histórias aí, mas me conta um que você fala assim, vem agora, tá? Na verdade, Eu nessa busca incessante minha de crescimento, eu fiz várias coisas ao longo desse período, é que eu tô resumindo. Então, eu vendi roupa, vendi pizza, fiz pizza, nunca tive vergonha. Eu acho que isso também que impulsiona as pessoas. Vendi cafezinho na porta-mala do carro. Porque você não dava espaço para vergonha, porque você tinha tomado decisão. Eu quero crescer. Em algum lugar eu vou ter que acertar. É isso aí. E aí, você erra nesse percurso. E quando você erra, isso é muito ruim. Porque as pessoas, né? Tá vendo? Te avisei, falei, isso não dá certo, isso aqui e tal. E se você entra nessa bolha, você, se afunda. E eu não. Tá bom, deu errado isso aqui, vou fazer outra coisa. E eu ficava nessa busca incessante. Um dia meu pai chegou e falou pra mim assim, o dia que você entender que o dom que Deus te deu é na estética, você vai fluir. Arrepiei, hein? E aí eu peguei, recuei, falei, então beleza, vou parar. Porque eu fazia estética e fazia outras coisas juntas pra tentar. Equilibrar aqui. Porque eu acho que é o que a maioria dos brasileiros fazem, né? Sim. Tá tentando crescer na vida de alguma forma. E aí eu parei e foquei só na estética. E aí foi quando eu realmente comecei a crescer. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com o pós-operatório, foi quando eu aqui que você também especificou, né? Você foi para porque eu sou formada na estética, eu faço tudo. Claro. Trato o cabelo, trato pele, trato o pé, trato a pele e mancha. E eu decidi o que eu gosto de fato de fazer é o pós-operatório de cirurgia plástica ou de qualquer outra cirurgia. Que é o desafio. Que é o problema. Mas isso vem desde criança, né? Eu sempre queria as coisas mais difíceis. Minha mãe sempre falava assim, se você fizer medicina, você vai sofrer muito preconceito. Porque dizem que a mulher cirurgiã sofre muito no meio dos médicos. Eu falava, então é aí que eu quero. Por quê? Acho que pelas coisas falando, minha filha, volta aqui, se acalma. E eu queria o problema, eu sempre quis o problema, né?
Então, foi quando eu foquei na estética do pós-operatório, foi quando eu realmente vi que as coisas iriam realmente acontecer. Eu nunca imaginei, Lu, na proporção que está acontecendo hoje. Ok. Há muitos anos atrás, há uns 12 anos atrás, uma pessoa falou para mim assim, que Deus tinha uma promessa na minha vida e que o meu nome tocaria os 4 cantos do universo. Eita, arrepiei. E aí eu falei assim, doido, né? Tá maluco. Viajou na batatinha. Olha só. Se eu mandar aqui em Niterói, já tô bem, já tô bem. Aí eu peguei e pensei assim, falei, gente, que doideira. Isso deve ter vai fazer 14 anos. E hoje eu vejo isso acontecendo gradativamente, sabe? Que legal. Então, é uma questão de crer mesmo. Sim. Você tem que botar aquilo que você deseja e você crê. Pra mim é muito honroso, sabe? Porque eu sou uma esteticista, né? Tem um monte por aí. Mas eu tenho um projeto, eu tenho um consultório, eu tenho a possibilidade de abrir consultórios em outros lugares. Hoje a gente tem uma parceria com o hospital, tem mais coisas para acontecer. Legal. Então, assim, isso eu caminhando sozinha, mas acreditando em mim. Na maioria das vezes sozinha, sempre eu e Deus. Porque é muito difícil você encontrar pessoas que realmente acreditam no seu sonho. Eu ia falar isso agora. Esse é um grande desafio. Esse é o pior, porque às vezes o problema vem de dentro de casa. Por exemplo, quando minha mãe falou, eu sei que era por uma questão de proteção. Claro. Mas ela falou, não vai. Ela não acreditava que eu fosse chegar onde eu cheguei. Meu pai, antes de falecer, ele falou pra mim, eu não imaginei que você fosse chegar a tanto. Porque quando você... Legal. Eu sou muito assim de questão energética, né? Ah, Deus me prometeu algo e eu acredito. Fé. Isso é fé. Fé é você crer naquilo que você não consegue pegar, né? Que não é palpável. Firme fundamento das coisas não se vê, mas crê. Isso. Ok. Então, foi o que sempre me manteve. Eu tive uma situação, por exemplo, no meu antigo relacionamento, que quando a gente se conheceu, eu trabalhava no bar. Eu era esteticista e estava no bar. Pô, quem ela é? Só que eu, dentro de mim, eu tinha toda a programação na minha mente do que eu queria fazer. Tava em algum focada momento, lá na estética. Eu vou chegar lá, eu só preciso, né? Então, o meu companheiro não acreditava em mim. Quando eu comecei a crescer, tomar uma proporção muito grande, eu quero investir em você e montar um consultório pra você. Eu falei, não, muito obrigado, porque eu sou uma pessoa muito rancorosa também. Ih, gente. Eu guardei. Porque eu penso Olha assim, aí, Lu, a pessoa que não acredita em mim, não está comigo nos momentos difíceis, eu não tenho que carregar ela comigo no momento que eu tô bem. Então, assim, ou você acredita em mim ou não. Hoje eu me vejo numa situação... Que é a parceria, né? Que é a parceria, de você crescer junto. Ou, não estou falando só de relacionamento de homem ou mulher, mas não. Mas relacionamento de qualquer área. Amizade, por exemplo. Eu tenho amigos... Seja no negócio, seja... Eu tenho amigos que me acompanharam desde o começo e que eu também sempre motivei ao crescimento. Eu tenho amigos meus que relatam isso direto, que estão com a vida fluindo também e falam pra mim, se eu não acreditasse nas coisas que você sempre me impulsionou a fazer, que algumas pessoas veem como loucura, porque a fé é meio louco, né? Então... Você vive no meio hoje eu vivo num meio onde as pessoas hoje querem investir em mim. Será que hoje vale a pena? Porque não acreditaram em mim quando eu comecei. Aí entendeu? Hoje você fica aqui... Aí as pessoas entendem errado. O Brasil tem uma cultura, tipo assim, de que quando você fala bem sobre você, eu sou uma boa profissional, eu estudei muito. Isso não é prepotência nem arrogância. Eu tenho experiência de vida. Não é errado eu falar que eu sou boa no que eu faço. Eu sou dona de mim, eu sei o que eu faço. Perfeito. Eu pego para resolver um problema, eu sei que eu vou resolver. Só que algumas pessoas não entendem isso, entendeu? Você é prepotente, é arrogante? Não. Eu sei do que eu estou fazendo. Deixa eu pegar esse gancho. Então, esse aí é um movimento de ser dona de si. Porque eu sempre trago aqui que o conceito de ser dona de si não é que eu seja arrogante, prepotente, passe por cima dos outros, sou melhor do que alguém. É que eu sou dona da minha própria história e eu sei o que eu fui e construí para chegar até aqui. Só você sabe, né? Coloca os seus sapatos, né, do outro e aí você vai entender qual é a dinâmica que o outro foi levando para chegar até aqui. E isso realmente, dentro de um contexto emocional, as pessoas dificilmente se colocam no lugar do outro. Então, que momento que você me contou aí a jornada, mas você não me contou o momento que dois momentos, né? Que eu vi que tem vários. Que tu virou a chave e falou assim, aqui eu me senti dona de mim. Aqui eu falei, é isso aqui, esse negócio aqui, eu sou... dona dessa história aqui. Então, eu vi isso quando eu percebi isso, tive a certeza quando eu montei uma sociedade com uma amiga na Tijuca, de uma clínica que era para cirurgia. A gente já vendia algumas cirurgias.
E naquele momento, foi um momento muito difícil da minha vida, financeiramente falando. Eu estava saindo de um emprego para outro, eu larguei tudo para começar sozinha. E eu sabia que eu iria passar de novo, passaria um momento muito difícil. Fazer a construção de novo. Porque ou eu fico aqui, nesse emprego que eu tô, tenho um salário legal, mas a minha vida tá aqui, acabou, estagnou. Ok. Ou eu posso arriscar e tentar sozinha. Quando eu fui arriscar e tentar sozinha, foi meio louco porque eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha nada. Eu tinha um carro quitado que valia na época quase 89 mil. E eu pensei assim, vou vender o meu carro, vou sair do emprego, pago umas coisinhas, monto uma salinha pra mim e tudo ok, vou tocando devagar. Na semana que eu resolvi, que eu decidi sair, eu capotei com o carro. Meu Deus, Celita, e aí, PT, gente? E a pessoa que é meio rebelde, sabe? Na época eu dirigia sem habilitação, então eu não tinha seguro. Eu não podia fazer seguro no meu carro. Meu Deus, eu ia fazer essa pergunta, assim, então a bem o seguro pagou porque deu PT, né? Não. Resumindo, lasquei-me. E aí, era assim, ó, eu tava pra anunciar que eu iria sair do trabalho. E eu falei, Deus, lascou. Não vou poder ir. E eu ouvia perfeitamente, tá? Deus falando comigo, vai do jeito que você tá. Vai como você está. Celita, e eu falava, Deus, incrível. eu não posso fazer isso. Eu tô cheia de conta. Vai como... E assim, era muito quente dentro de mim, sabe? Vai como você tá. Que vai é a conexão da sua essência do eu sou, que é a espiritualidade que você acredita, tá ali te dizendo, vai que tu não tá sozinha. E eu ficava assim, gente, que loucura. Quando eu resolvi sair, eu falei, agora lascou. E aí foi quando eu comecei nessa sociedade sem dinheiro nenhum. Porém, essa pessoa acreditava no que as pessoas acreditavam em mim, no meu público, que eu poderia trazer algo. E tal. Só que como que você começa algo sem dinheiro? É muito difícil. E aí foi quando eu comecei a fazer umas loucuras. Ali eu tive a certeza de que eu posso ir aonde eu quiser. Adoro. Foi quando eu comecei a pegar dinheiro com agiotas. Eita, meu Deus. Pra investir no meu negócio. E aí foi quando me gerou um problema no relacionamento. Meu ex-companheiro falou, você é maluca? Que vão te matar, que não sei o que, não sei o que lá. Ah, tá bom, então segue sua vida. Ele meteu o pé. E aí hoje eu tô onde eu tô. Consegui pagar o dinheiro que eu peguei. Na época eu peguei mais de 250 mil de dinheiro para investimento. Sabia que era loucura, porque a gente sabe, né, que os juros são absurdos. Mas era a única opção que eu tinha no momento. E já dá conselho aqui, gente. Como é não que façam isso. Não façam isso. Só se você for muito persistente, porque é uma tortura psicológica. Eu tinha a preocupação da dívida que eu tinha que pagar e tal. Hoje eu tenho meus colaboradores, que eu falo que eles são meus colaboradores, né? Sim, sim. E aí, tia, tá precisando de alguma coisa? Graças a Deus, hoje eu não preciso. Mas foi o que me ajudou. Sim. Então, na época, eu pagava, por exemplo, uma média de 28 mil de juros de agiota. De dinheiro que eu peguei emprestado. Então, assim, cara, se eu pago 28 mil de juros, o que eu não consigo fazer? Mas por que eu pagava? Porque eu tinha um medo. Eu tinha aquela preocupação de cumprir com aquilo dali. Eu queria que o meu negócio virasse. Então, hoje eu pego qualquer coisa para fazer sem medo nenhum. Então, ali eu tive certeza. Quando eu quitei, quando o meu negócio virou, e eu fiquei durante 2 anos com o nosso negócio fechado, com obra, a gente gastando, vendendo uma cirurgia ou outra, fazendo um procedimento. Então, e foi tal. Um caos, né? Na pandemia, aí tu já isso foi agora. Tá. Isso foi agora. Na pandemia, eu trabalhava nesse outro emprego. Tá. E aí, o que acontece? Dali, eu tive uma oportunidade de um outro negócio, e foi quando eu fui para esse outro negócio e as coisas começaram também a acontecer. E tem outros negócios para acontecer. Então, ali, eu tive a certeza que eu chego onde eu quiser. Ali você olhou para a Celita e falou, eu sou foda. Eu sou dona de... Eu sou foda. Adoro. Eu sou foda. Ali, eu tive a certeza. Adoro. E hoje, o que é mais gratificante é eu ver... O que acontece? Você tá numa situação de fundo do poço para as pessoas que estão de fora. Sim, cara, ela tá maluca, ela tá pegando dinheiro com a agiota, ela tá se endividando. Consegui com um amigo meu pegar um outro carro, porque eu não podia ficar sem carro para trabalhar. Sim. Aí o que eu fiz? Paguei o carro, refinanciei o carro para pegar o dinheiro para poder usar no meu negócio. E aí as pessoas começam assim, vou afastar porque ela é doida, né? Vai morrer aí, eu vou morrer junto. E aí, eu juro pra você que eu acho que era isso que as pessoas pensavam. Inclusive o meu relacionamento terminou um pouco por conta disso. Ele ficou meio desesperado, caraca, você é doida, vão te matar. E hoje eu vejo essas mesmas pessoas querendo se aproximar, e amigos que estavam à volta e que não me estenderam a mão quando eu precisei, hoje me mandam mensagem, caraca, você tá muito bem, que maneiro. Me dá uma dica aí, como é que faz? Entendeu? E como é que você olha para essa... Então, mas como é que você olha para essa Celita vivenciando essa cena? Do agora, claro,
Gente, ó, vamos dar só uma dica aqui importante que já falei, que aqui a gente não dá conselho que a vovó me ensinou, Celita, vovó mineira. A gente não dá conselho. Conselho, se fosse bom, a gente cobrava, né? Então a gente dá dica. Então, ela se desafiou, mas ela foi uma loucura, como ela tá brincando aqui, mas não foi, tá? Ela tinha decisões. Ela estava muito certa e clara de onde ela queria chegar. Entende a diferença? Tá? Senão você vai achar que Celita tá mandando você fazer um monte de besteira por aí, né, Celita? Eu vou falar, eu vi o vídeo da Celita, ela falou assim, não. Ela tinha decisões. Ela foi lá até o final e ela trabalhou para aquilo. Então, isso é um ponto para você prestar atenção, tá? Outro ponto é que você vê que ela foi fazendo a chave de virada e aí olhou e falou... E eu gosto dessa coisa de você falar assim, quando eu olho para isso assim... eu sou foda mesmo, eu sou capaz. Sim. E, na verdade, todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Sim. É você achar esse botão aí. Esse é o você tem que virar a chave. projeto Donas de Si. É isso a aí. gente tem que entender que a gente consegue, sim, ter o que a gente quiser ter, chegar onde a gente quer chegar. Mas você tem que acreditar. E isso é muito difícil, porque nesse momento que eu virei a chave, que eu estava numa fase muito ruim, existem as pessoas que querem te ver mal, né? E aí elas ficam ali, né? Aquela energia... Minando ali para te testar, minando, né? E você fica... Você não pode, porque no momento... É muito engraçado isso. Quando você está mal, aí que as coisas vêm, né? As pessoas... Aí, tá vendo? Te falei, isso aqui... Porque é a energia que você tá vibrando, né, Celita? Então, que energia que eu tô vibrando? Só da escassez, da dor, da mágoa, da ira. Isso. E aí, o que eu vou atrair? Só isso? E aí você não... Se você deixa se levar por as pessoas que estão próximas... E às vezes são pessoas... isso é muito difícil de entender, né? Porque... Engraçado que... Eu vou falar no que eu acredito, tá? Espiritualmente falando... A forma que a energia ruim tem de me atingir é com as pessoas que eu amo. Então, as pessoas que estão mais próximas são as que te dão uma futucada, entendeu? Uma machucada. Quem não sabe da sua vida não vai falar. Então, as outras pessoas falando, eu não me incomodo. Mas acaba que quando você ouve algo de alguém que está próximo, aquilo te dá uma quebrada nas pernas. Então, dá uma quebrada porque a gente faz essa informação mental e emocional de que Celita me conhece. Sabe quem sou eu. Então, ela vai ser incapaz de achar isso de mim. E aí, quando você... quando você vê que ela acha outra coisa que não é a que você gostaria, são as informações que a gente tem guardado aqui que a gente acredita realmente que a Celita é meu fechamento. Sim, eu vou te dar um exemplo simples que chega a ser engraçado. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe é evangélica, né? Minha mãe é levita. Meu pai era presbítero. Meu pai faleceu no Covid. E aí, minha mãe, nesse período que eu tava com os agiota e coisa e tal, minha mãe falou um dia pra mim assim, você tá com o demônio da ousadia. Ah, meu Deus! E aí foi muito engraçado que eu falei, pô, cara, minha mãe falou isso pra mim, não sei o que e tal. E hoje eu brinco com ela. Hoje tudo que eu posso proporcionar pra ela, quando a gente sai, faz alguma coisa, eu falo, aí, tá vendo o demônio da ousadia? Me levou. Então, assim... O demônio da ousadia me ajudou. Me ajudou, né? Não foi tão ruim assim, né? Se pensar por esse lado, não foi tão ruim. Certo. Mas você vê que as energias, elas começam... você não pode deixar que isso te leve. Não pode deixar. É tipo aquela historinha que o pessoal conta do sapinho, né? O que vai pulando, o que vai atravessar a ponte. E todo mundo ali falando, não. Cara, muitas das vezes eu me faço de surda. Porque se você pegar... Isso é sempre, tá? Isso vai ser sempre. Você criou esse mecanismo de defesa para você. Eu criei isso, então, se eu falar pra você que eu quero comprar essa água e você falar pra mim, essa água é muito ruim, não compra isso, aquilo. Se eu achar que eu devo comprar, eu não vou ouvir o que você vai me falar. Eu vou comprar e pronto. Se for ruim, depois eu que me vire com o que eu vou fazer com ela. Mas isso também faz muito conceito, Celita, de você hoje olha pra você e você percebe que você consegue... Você é uma mulher que, ok, essa água pode não ser tão boa, mas eu assumo as consequências. Isso aí. Você consegue olhar isso pra você? Então, tem isso. Porque tem gente que fica aqui dizendo assim, não, aí eu não vou, eu vou, e a culpa foi da Celita. Isso aí. Amor, escolha é de cada um. A escolha é individual. Eu brinco, né, que a salvação é individual. Quando você morre, não existe caixão para 2, 3 pessoas. É de cada um, só. amor, é escolha. Então, você tem que optar sabendo que pode ter consequências boas, como pode ter ruim. Aí cabe a você mas tem que segurar. Mas tem que sustentar. Isso. Tem que sustentar. É isso que eu te perguntei. Então, hoje você olha para a Celita e você consegue olhar. Ainda bem que eu sustentei. Viu? Né? Porque eu cheguei onde eu cheguei. Tô aqui. E aí as pessoas, às vezes, não conseguem entender o seguinte... porque teoricamente, a Celita de antigamente era mais simplesinha, mais não sei o quê. Mas ninguém vê as dores que eu passei, o que eu sofri, para eu me tornar, talvez, hoje eu não
falo sim para todo mundo. Hoje eu nego algumas coisas, porque a vida me ensinou a isso, entendeu? Foi te ensinando. Foi me ensinando. E aí, Celita, deixa eu pegar aqui um gancho de que é, inclusive, base do meu trabalho na terapia, que é um dos mandamentos da Bíblia, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Querida, se você não se ama primeiro, não tem como você amar o próximo. E aí a gente vive isso de forma, às vezes, inadequada. Sim. Acho que 99% das pessoas hoje vivem o amar ao próximo. Eu vou te falar que... Só amar o próximo. Só amar o próximo. E isso. Eu fico aonde? Eu vou te dizer sim, me prejudicando o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa que você precisa começar equilibrar ali, aliviar. Eu aprendi isso com uma médica amiga minha, que um dia ela falou pra mim assim... a porcaria da crença limitante de novo, né? Você tem que crescer, casar, ter filhos e trabalhar. E eu acho que não necessariamente a regra tem que ser essa. Eu falo isso para minhas filhas hoje. Você pode crescer, se profissionalizar, se realizar você primeiro e depois você casa. Acho que é um casamento diferente. Porque você vem cheia de frustração, cheia de sonho, a outra pessoa tem as frustrações dela, os sonhos dela que às vezes não bate com o seu, e aí começa a gerar aquele monte de conflito. Então eu aprendi com ela o seguinte: primeiro eu tenho que me amar, tá feliz comigo 100%, a felicidade do outro é para completar. Hoje as pessoas pensam assim: eu preciso do outro para eu ser feliz. É como assim, é 50% meu e 50% do outro, e não existe isso. Não existe isso. Não existe. Nem o outro relacionamento, nem o outro filho. Parece egoísta isso aqui que a gente está dizendo. Então, vocês prestem atenção. Se não entendeu, volta o vídeo de novo. Mas não é egoísta. É que eu não... A minha completude não pode estar no outro. No outro, seja relacionamento, seja filho, seja tudo, pai, trabalho, seja tudo. A minha completude precisa estar em mim, na minha essência, com o meu divino. Ponto. E quando eu entendo isso, realmente é o que você falou. A coisa fica mais leve, mais suave, né? Gente, eu tô adorando o bate-papo. Eu não sei você, né? Eu tô deixando até eu tomar uma aguinha aqui, ó. Mas olha, que bate-papo gostoso. Agora eu quero saber, dentro dessa jornada aí, sobre um projeto lindo que você tem, como é que Celita toma a decisão de enveredar aí por esse projeto aí? Me conta um pouquinho desse projeto. É porque, na verdade, o que acontece? Sempre tratei de pós-operatório. Aí, às vezes, a pessoa vem com uma intercorrência, vou dar um exemplo. Fez uma abdominoplastia, teve uma deiscência, eu estou tratando aquela paciente. E aí ela, eu queria fazer meu peito. Mas agora eu não sei com quem eu faço. Quem que você me indica? E como eu trabalho na área, eu atendo pacientes de vários médicos. Da mesma forma que eu me identifiquei com o pós-operatório, o cirurgião plástico é a mesma coisa. O cirurgião plástico ele faz tudo. Mas sempre tem uma coisinha que ele tem um amor maior. É mais assim, mais cuidadoso, ele gosta. Isso eu falo porque os meus falam pra mim assim: eu quero operar no seu projeto isso. Eu quero operar isso. Então, assim, você vê que tem uma certa preferência, né? Ok. E aí, doutor fulano é legal nisso aqui. Esse doutor aqui é bom nisso aqui. Tá. Então, começou assim. Só que hoje em dia, a maioria das cirurgias são muito caras. O hospital é muito caro e tal. E aí foi quando um médico... quando eu saí desse outro trabalho, alguns médicos me fizeram proposta. E eu vi que eu estaria no mesmo problema. Eu vou ser exclusiva sua, você vai me contratar para eu divulgar o seu trabalho, cuidar do seu pós-operatório e, consequentemente, vou divulgando o seu trabalho. Eu falei, eu vou me prender a um médico de novo. Não. Aí foi quando eu tive a ideia, eu posso fazer isso para vários e não só para um só. Que legal. E aí foi quando eu criei o projeto com os médicos que aceitam operar num valor mais em conta, para aquela mulher que não tem condições de pagar 50, 60 mil numa cirurgia. E assim, todos os meus cirurgiões, eles têm um consultório particular. Então, eles operam, cobram lá 50, 60 no particular e operam uma vez por semana comigo, outros de 15 dias, outros uma vez no mês, para fazer as cirurgias com valor mais em conta para esse tipo de público. Que é o público que junta o dinheirinho ali durante 1 ano, 2, vai se programando, paga aos pouquinhos, entendeu? E o que te motivou a olhar para esse público? Porque você vem do problema, né? Porque o foco que você escolheu da sua profissão é pegar as intercorrências. O que te motivou a olhar para esse público? O que me motivou foi eu lidar com o público mais carente e com o público que tem dinheiro e sentir... Eu vim de uma família pobre. Minha família biológica é muito humilde, sabe? Do interior da roça mesmo. Eu morava na roça até os 7 anos de idade. E eu vi que... Por que essa mulher não pode ter o corpo perfeito, o corpo que ela deseja, que ela idealiza? Legal. Né?
Então, essa é a nossa ideia, é proporcionar para as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um absurdo que outros médicos cobram. Absurdo que eu digo, não, na realidade daquela pessoa. É isso que eu ia falar. Pode pagar, né, valorizar tá tudo absurdo, tá tudo bem, nada contra, né? É outros tipos de serviço que os médicos oferecem também, por isso são valores mais caros. Sim, mas eu acho que o público mais carente também tem que ter direito. Tem esse direito de realizar esse sonho. E não ficar lá anos na fila do SUS, brigando, esperando por uma cirurgia. Porque, por exemplo, nem sempre a cirurgia plástica ela tá ligada somente à estética. Não tem a ver só com a estética. Ela tem a saúde. Eu tenho pacientes também. que a mama tá pesando, dor na coluna. Às vezes meninas novas, sabe? Com 19, 20 anos que precisam reduzir a mama. É uma paciente que vai fazer uma abdominoplastia que tem uma hérnia muito grande, que precisa corrigir. Então, é um conjunto. E tem vários motivos, ele não é só a estética em si. Não é só há um preconceito também sobre essas informações. Todo mundo acha que né? é futilidade. É. A cirurgia plástica é uma futilidade, não é. Infelizmente, o mundo que a gente vive hoje, existe vários tipos de preconceito. Então, às vezes, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu quero estar bem apresentável. E algumas das pessoas não se sentem por causa, minha pálpebra está caída, meu olho fica feio. Eu não consigo botar uma roupa. Eu vou trabalhar numa loja de roupa feminina. É roupa fitness, como é que eu vou trabalhar? Eu tô mais cheinha. Tudo isso, sabe? E autoestima é um assunto que, dá pra gente discorrer, né? Sim. Mas a gente vai fazer ele numa próxima entrevista. A gente faz outra. Ai, gente, eu adorei esse bate-papo aqui. Olha, Celita, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô muito orgulhosa de ter te conhecido e ouvir a sua história e poder compartilhar isso aqui nesse canal onde a gente fala com muitas pessoas, muitas mulheres, homens e quem quer que esteja assistindo, que se precisa sentir dono de si. E a sua história trouxe essas várias reflexões aqui para mim, tá? Vários insights assim. Eu falei, já vou anotar isso, vou assistir de novo para poder anotar isso. Aí aqui, como eu te disse, né? A vovó ensinou pra gente que a gente não dá conselho, a gente dá dica, tá? Sim. E aí eu quero agora que você, pensando em toda a trajetória dessa mulher, Celita, que fez toda essa jornada e que tem outras mulheres agora te ouvindo, olhasse para essa câmera aqui do meio agora, desse uma dica. Não um conselho, amiga, uma dica. Só uma dica. Qual é a dica que você daria para ela? Não, você dá a dica que você quiser, mas qual é a dica que você daria para essa mulher se tornar dona de si, dona da sua própria história e escrever a sua história, o seu caminho? Deixa eu até beber água. Eita, olha, até deu uma respirada aqui. Então, olha para cá e conta aqui. O que você diria para essa pessoa que está te ouvindo? Uma dica. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. A base de tudo é você se encontrar naquilo que você quer fazer para sua vida, porque você tem que pensar que é uma coisa que você vai fazer o resto da sua vida. E depois que você se encontrar, é você acreditar em você. Só isso. Não precisa a mãe, o pai, a avó, ninguém acreditar. E traçar uma meta, né? Para aquilo que você quer fazer. A partir do momento que você acredita naquilo que você quer fazer, você de fato vai conseguir fazer. E eu falo isso de nada te para. Nada para. Gente, é sobre isso. Deu para entender aqui? Nada te para. Então, assim é a história dessa mulher incrível que veio aqui compartilhar com a gente hoje, olha. Gente, já tá aqui as redes sociais dela, tá? Só seguir, acompanha, é realmente um trabalho lindo e você fica aqui comigo no nosso próximo encontro, Elas Donas de Si. Te encontro no próximo. Tchau. Beijo, tchau.